Estamos aqui no 89 Live, no 89, estamos aqui no Ramona, meu. A gente está falando sobre medicina hoje, a gente fala muito sobre saúde, né? Que é bom a gente prestar esse serviço para a sociedade. E aí temos aqui o Dr. Elia Asser, manja muito de medicina, fala bastante com a gente sobre mitos e verdades. E aqui na Rádio Rock trabalha com a gente a Pamela, e ela entrou aqui no estúdio no comercial, na hora do reclame, e veio aqui falar, eu tô com uma dúvida, queria falar com você, doutor. E ela fez uma pergunta interessante, a gente falou, pergunta no ar, boba! Pergunta no ar, boba! Pergunta, Pam. Bom, então, eu tenho um primo que ele faleceu acho que há 2, 3 anos. Ele teve um problema no coração que foi a aorta. E a minha tia, a mãe dele, também faleceu da mesma coisa. Eu gostaria de saber se isso é hereditário, se eu teria que fazer um exame ou não se preocupa, isso não é hereditário. Ok, a pergunta é interessante porque, veja, a idade acho que era jovem, né, o rapaz? 27 anos. E a mãe dele? Também, tinha 21. Quando ela teve problema? Isso, ela faleceu depois de 4 dias que ele nasceu. Tá, ok. Do mesmo problema da aorta também? Isso. Tá. Então, a primeira coisa que a gente pensa de cara é pensar, apesar de serem jovens, se eventualmente uma causa tipo hipertensiva, porque o jovem pode ter pressão alta, não é impossível. Eu tenho pacientes que têm 14 anos com pressão alta. Então, claro que evidentemente é um tipo de uma doença hipertensiva diferente, a pressão alta da criança é diferente da do adulto. Agora, com relação a outras coisas que podem acontecer, geneticamente não é bem a verdade, não tem provas de que essa doença que provavelmente é chamada de aneurisma. Aneurisma o que é? É uma coisa que dilata a aorta, tá? Então, a aneurisma da aorta seria a dilatação da aorta grande e ela pode se romper. Agora, não é muito frequente que a mãe e o filho tenham a mesma doença. Realmente, até pode ser alguma doença que não seja o aneurisma da aorta por hipertensão, e sim uma doença imunológica que mexa com a aorta. Por exemplo, existe uma doença que tem um nome feio, mas eu vou dizer o nome, chama basicamente uma doença chamada Takayasu. É um nome bem assim diferente, é um nome feio porque é um nome grande e comprido. Desculpe a colônia japonesa, mas não é, na verdade, nada a ver com o japonês. Mas é um japonês que descobriu, ao contrário, a honra é nossa, que o Takayasu foi o japonês que descobriu a doença. E essa doença pode causar aneurismas e romper em pessoas jovens, e pode ser que essa sim é genética. Então, na realidade, o que pode ser feito? A gente sempre verifica através de um exame muito simples chamado ecocardiograma, aquele ultrassom, pessoal, o ultrassom do coração. A gente vê a aorta, como é que ela está, na parte principal, no começo dela, até o tórax, bem no começo do tórax, ou então uma tomografia, ou um raio-x, eventualmente um raio-x do tórax mostra como está a aorta. Essa é a explicação para o caso do teu primo e sua tia também. E é legal, né, doutor, a gente fala da importância de se fazer exames, né, e de como é simples fazer isso, e assim, óbvio, quem tem convênio, mais fácil ainda, e quem não tem, que tem que gastar também para fazer exame. Às vezes você acaba gastando, compra um negócio ou outro e não gasta com a própria vida, né? Isso é uma verdade, quer dizer, a gente vê que muita gente compra... Você mesmo falou isso. Eu falei que você me comentou, eu comentei isso quando eu tive uma reunião com a Lucas sobre um assunto específico. Ela foi fazer a febre amarela na clínica da vacinação Faria Lima. Então, basicamente, eu sei que basicamente estava passando por lá e vi. Então, basicamente, eu falei, olha, veja bem, o que ocorre é que não podemos dizer que as pessoas não podem ter um fenômeno X, tá? Quer dizer, não podemos dizer. Agora, as pessoas têm que pensar que não adianta somente a gente ficar bonito por fora e quando por dentro não tem nenhuma avaliação. Não sabe, os exames são importantes, mas os exames são chamados exames complementares. Então, o que é primário? A consulta. A consulta médica é importante. E, basicamente, eu acho que, nesse caso, é fundamental esses dois seres humanos que tiveram um problema grave dos tios da Pamela. Eu acho que era necessário que essa família, sequencialmente, tá? Os filhos os irmãos do seu primo, devem ser verificados como eles estão. Porque eles podem ter um problema realmente delicado de artérias, chamadas artérias, como a chamada arterite Takayasu é uma delas. Tem um monte de problemas. Então, pessoal, não é somente arterite. Faça uma avaliação anual. Pega alguns exames, só um hemograma, um colesterol, uma glicemia, um triglicéride, uma função renal, chance de varizes, etc. Eu acho que, basicamente, a ideia que eu tenho
A ideia que eu tenho é que fazer uma avaliação clínica hoje não é tão caro assim. Uma consulta médica hoje, ela a até certo ponto, tem um valor barato. Se não tiver convênio, também pode consultar um médico que faz valores populares também. Eu acho que vale a pena fazer uma avaliação anual e verificar como está. Este caso da Pamela e da família dela, é uma coisa que tem que ser verificado. Tem tratamento, doutor? Tem tratamento, sim, tem tratamento. Se for tacaiaço, sim. Tem tratamento porque nós usamos medicações que podem inibir a origem da doença no ser humano. E evitar que rompa a aorta ou rompa outra artéria e assim por diante. Ah, entendi. Muito obrigada, doutor. Nada, que é isso, um abraço. Mentira. Então fechou, ó. Aproveitar, vou passar o telefone da clínica do doutor para você aí também fazer uma consulta. Eu vou passar lá, porque ó, meu pai, ó, minha genética, doutor. Meu pai morreu de ataque cardíaco e a minha mãe teve trombose. Então, e aí mordeu aquele efizema, não é efizema, quando sobe uma placa no pulmão e aí... Embolia pulmonar. Isso, embolia pulmonar. Então a minha genética também tá boa. Preciso passar lá, vou fazer com você uma consulta, beleza? Perfeitamente. Ó, o telefone é 9972-7712. Vai lá, fala. Não é esse? Qual que é o telefone? Peraí, eu errei o telefone, gente, calma. Tem lá no Instagram do doutor, é o 9972-2912. 9972 99972 3 vezes o número 9 99972 2912. Tá lá no 89 Lifestyle certinho o telefone 99972 2912, beleza? Então é isso, eu vou ligar lá também pra você, doutor. Vamos rolar um Big Up aqui, ó, chamou.